Fala galera, a história ó, bom demais. Vem comigo que você não se perde, ok? É isso aí galera, o tema da aula de hoje é o seguinte, é o feudalismo. Mas antes de apresentar para vocês sobre esse tema, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Sabe qual é o nome? História, bom demais. Vem comigo. É o seguinte galera, o feudalismo ele vai ocorrer em um período específico. Lembra que existe uma divisão tradicional da história. Nós não concordamos muito bem. Que divisão tradicional é essa? Primeiro, Idade Antiga, Média, Moderna e Idade Contemporânea. O feudalismo ele vai iniciar agora nesse segundo momento. Que momento é esse? A Idade Média. Lembre que a Idade Média ela vai iniciar a partir do ano 476, que é o período quando o Império Romano chega ao final agora, principalmente pelas invasões bárbaras, e vai até o ano de 1453. O que acontece nesse período, Gilberto? No ano de 1453, a cidade de Constantinopla ela é tomada agora pelos turcos otomanos, ok? Pronto. Qual é a definição de feudalismo? Eu poderia dizer para você o seguinte, o feudalismo é uma relação política, social e econômica baseado em que? Na questão econômica, baseado na questão da terra, baseado na questão da suzerania e da vassalagem. Quando nós estamos nesse período, o feudalismo, nós vamos observar o que vai durar nesse período são duas características ou dois elementos. Quais são os dois elementos que vai ser predominantes no feudalismo? O primeiro elemento vai ser o que? A herança de algumas características dos romanos, que será o colonato, e a herança de algumas características dos povos germânicos, que vai ser o que? O comitatus. Você não lembra o que é isso? Não se preocupe que eu vou te explicar. É o seguinte, no colonato, nós vamos observar agora que quando os povos germânicos, os povos bárbaros invadem o Império Romano, nós tivemos agora um vazio demográfico na Europa. Por que esse vazio demográfico? Porque boa parte da população começa a ir para o campo. Essa saída para o campo é conhecido como processo de ruralização. Nesse processo de ruralização, observe que boa parte da população não vão ter terras. E agora, Gilberto, vai trabalhar aonde? É isso aí, vão trabalhar na terra desses grandes senhores, desses nobres. E como eles estão trabalhando nessas terras, claro que eles precisam agora ter um certo comprometimento com esses senhores. Como vai ser esse comprometimento? Basta você lembrar que no feudalismo nós temos uma relação de suzerania e de vassalagem. Então o que acontece? Quando você está trabalhando nas terras desse senhor, você agora precisa fazer um juramento de fidelidade. E quando há esse momento para que haja essa, essa promessa, esse acordo, melhor dizendo, vocês estão participando de uma homenagem. Você se compromete agora a ser fiel com esse senhor, e o senhor agora, em contrapartida, também te promete, de uma certa forma, a te dar proteção. Ok? Pronto. Então, quais são as principais características desse período? As principais características do feudalismo, nós podemos dizer que foram três. Basicamente três. Primeira, nós temos o que? A descentralização política. Sabe por que ocorre essa descentralização política? Porque quando aqueles povos bárbaros começaram a invadir o império, nós vamos observar o quê? Que aqueles chefes tribais, aqueles guerreiros, eles tinham por costume a fazer o quê? A divisão da terra, a distribuição da terra entre as pessoas mais próximas a ele. E quem deu continuidade a esse processo de divisão dessas terras foi o imperador Carlos Magno, ok? Então, quando ele começa a distribuir essas terras, percebam que muitos nobres, muitas pessoas agora vão enriquecer bastante. E é esses nobres agora que futuramente se tornarão o quê? Essas pessoas extremamente poderosas nesse período que nós estamos estudando. Descentralização política, nós temos uma outra característica. Qual a outra característica? A predominância do cristianismo. É isso mesmo. Neste momento nós temos a predominância do cristianismo e não por acaso a Igreja Católica ela será detentora praticamente de 1/3 das terras férteis agricultáveis que nós tínhamos na Europa nesse período, ok? E uma outra característica nós podemos dizer basicamente que é o que? É uma produção econômica voltada para a questão da subsistência. É isso mesmo. São essas três principais características que nós podemos destacar agora nesse momento do feudalismo, ok? Bem, é o seguinte, como é que está composta essa sociedade, Gilberto? Nós poderíamos dizer que essa sociedade ela está dividida em três grandes momentos, essa pirâmide social. Gostou da minha pirâmide? Olha para essa pirâmide. Então é o seguinte, quem está no topo dessa pirâmide vai ser o clero, aqueles que oram, e
Por isso que o clero se torna cada vez mais importante, mais rico. Por quê? Então percebam, se nós temos um período onde nós temos o que? A predominância do cristianismo, nós vamos observar que as pessoas constantemente doavam terras para essa igreja. Lembre também que os membros dessa igreja não se casam. Portanto, quando eles morrem, toda a sua riqueza também continua em poder da igreja. E nós temos a questão também das contribuições dos dízimos. Isso faz com que a igreja cada vez mais se torne extremamente rica nesse período. Ok? Então é o seguinte, eles faziam a obrigação dele. Qual a obrigação deles? Era de orar. Então, ao final do ano, ao final de cada tempo praticamente, vocês deveriam agora reconhecer que eles fizeram a parte deles. E agora vocês precisam fazer de vocês. Como é que vocês vão fazer a parte de vocês? Doando terras, dando os dízimos. Ok? Pronto. Quem é que está abaixo desses nobres agora, Gilberto? Ou melhor, do clero. Nós podemos dizer para vocês agora que nós temos os nobres. Os nobres são aqueles que guerreiam. São aqueles que se tornaram extremamente importantes quando receberam essas terras. São esses que agora fazem o juramento de proteger você. E em compensação agora, você, que tem essa proteção cada vez mais, faz um juramento de fidelidade e também vai dar praticamente suas terras para que você tenha essa proteção absoluta. E na base desta pirâmide social do feudalismo, nós podemos destacar agora quem? Os servos, os camponeses, os vilões. Vilões são aquelas pessoas que estão ali nessas vilas. Então essa é a base dessa economia, dessa sociedade feudal. E é interessante, já que a economia é voltada para a questão da subsistência, nós temos a questão do feudo, ou seja, da terra, que é o bem mais precioso, o símbolo de riqueza nesse período. Então é o seguinte, esses senhores que têm essas terras, seus castelos, essas terras são divididas em 3 etapas, em 3 momentos. Que momentos são esses, Gilberto? Nós temos ali o manso senhorio, quer dizer que todas as terras, tudo que era desenvolvido dentro dessas terras pertencia único e exclusivamente para esse senhor. Então vocês tinham, de todas as formas, trabalhar para esse senhor. Nós temos o quê? O manso servil, ou seja, tudo que era desenvolvido nesse espaço, nesse feudo, era seu. Agricultor, camponês, servo. E nós temos uma outra divisão agora que vai ser o quê? As terras comunais. É isso mesmo. Nessas terras comunais, ali já está dizendo, é um bem comum, é uma terra comum. Então, se um nobre ele tem diversos vassalos, logo, esses vassalos tinham total liberdade para pegar alguma coisa que estivesse faltando em suas terras. Por exemplo, preciso de madeira para fazer uma cerca, vai buscar lá. Preciso de madeira para fazer uma ponte, vai buscar nessas terras comunais. Acabou a lenha, vai buscar nessas terras comunais, ok? Então, essa terceira classe que faz essa base social agora é uma classe muito oprimida mesmo. Tão oprimida que eram obrigados a pagar diversos impostos. Desses impostos, eu queria destacar para vocês apenas 3. Quais são esses 3, Gilberto? Nós temos a corveia, nós temos a talha e a banalidade. Aí você vai dizer o seguinte, eu não sei, não estou lembrado o que significa esses 3 impostos. Então não se preocupe, eu já te disse, vem comigo que você não se perde. É o seguinte, na corveia, você, camponês miserável, você tem a obrigação de contribuir, ou melhor, de trabalhar de 2 a 3 até 4 dias de graça mesmo para esse nobre, para esse senhor. Lembre, já que esse senhor, nós temos esse espaço que é o manso senhorio, então vocês agora vão trabalhar para esse senhor 2, 3 até 4 dias por semana para ele. Então perceba que cada vez mais ele não está fazendo absolutamente nada, só tem a terra e as armas e está enriquecendo. Lembra daquela musiquinha? Bom, xi, bom, 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 bom. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Onde o rico, é isso mesmo, olha para ele, cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo? Você já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce, não é isso? Então, esses nobres vão enriquecendo, corveia. Nós temos a talha agora. Que imposto é esse, Gilberto? A talha você vai ter que pagar agora, ou melhor, você vai ter que dar parte da sua produção, 30, não, 40, 50% de toda a sua produção vai ser dada para esse nobre. E o nobre, ó, cada vez mais rico, e você que trabalha apenas 3 dias nas suas terras, é obrigado agora a dar metade da sua produção. Então perceba como vocês são extremamente o quê? Explorados. Vocês são servos, mas a vida que vocês levam praticamente é uma vida total de escravidão. Vocês não podem sair dessas terras praticamente, porque se vocês saem, vocês não terão essa proteção. Percebam?
E nós temos a outra agora que vai ser a banalidade. Para acabar com tudo mesmo, a banalidade vai ser a obrigatoriedade, ou melhor, é o imposto que você precisa pagar. Você aluga todas as ferramentas, tudo aquilo que você está utilizando desse nobre, você tem que pagar, cara. Você vai atravessar uma ponte, não se preocupe, você vai ter que dar agora uma porcentagem porque você utilizou essa ponte. Se você está utilizando o moinho, você vai pagar também por esse moinho. Se você está usando o forno, você vai pagar o aluguel deste forno. Perceba, se você é pobre, miserável mesmo, você não tem moinho, você não tem forno, você não tem nada. Você está usando de quem? Do nobre. Então, tudo o que vocês têm praticamente não te pertence, pertence ao nobre. Então, cada vez mais, repito, o nobre fica rico e você praticamente passa uma vida de privações, de miséria mesmo. Achou pouco? Nós temos um outro agora, só que esse outro imposto vai ser um imposto um pouco mais religioso, que vai ser o quê? O dízimo. A obrigatoriedade que vocês têm de contribuir com o dízimo. E aí, a igreja fica muito feliz também e cada vez mais enriquecendo. Moral da história, a igreja está aqui, ó, beleza, maravilha, cada vez mais prosperando. Os nobres, beleza, maravilha, cada vez mais prosperando. E você, camponês, olha, cada vez mais indo para pior, ok? E aí nós encerramos praticamente esse período, ok, galera? O objetivo da aula de hoje era praticamente sintetizar nesses poucos minutos o que foi esse período conhecido como feudalismo. Não se esqueça, se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe também, para que o nosso vídeo possa ter um maior número de alcance, ok? Vem comigo que você não se perde, já te disse, sabe por quê? Porque história é bom demais, ok? Tchau, tchau e nos vemos no próximo vídeo.